O ano era 1918 e a França respirava em fragmentos. O ar parecia impregnado de fumaça e silêncio, como se o próprio vento tivesse aprendido a se mover em passos contidos, temendo despertar lembranças dolorosas. As aldeias, outrora vivas com o som de sinos e risadas de crianças, agora se reduziam a ruínas, paredes quebradas e ruas cobertas de cinzas. A guerra não apenas devastara campos e cidades, mas também a alma dos que permaneciam. Entre os escombros de uma pequena vila, caminhava Louise, uma menina de 10 anos que aprendera cedo demais o peso da solidão. Seus pés descalços conheciam cada pedra e cada sombra daquele lugar destruído, e seus olhos, grandes e atentos, refletiam uma infância interrompida. Não havia mais escola, nem o calor de uma família reunida ao redor da mesa. Restava-lhe apenas a sobrevivência, feita de restos de pão, água turva e a memória distante de um lar que já não existia. Louise vagava pelas ruínas como quem procura algo que não sabe nomear. Havia dias em que acreditava buscar comida, em outros, apenas um sinal de que o mundo ainda guardava beleza. O silêncio da vila era quebrado apenas pelo eco distante de canhões, lembrando-lhe que a guerra não estava longe, mas sim à espreita, como uma fera que nunca se saciava. O céu, constantemente cinzento, parecia pesar sobre os ombros da menina. Ainda assim, havia nela uma estranha resistência, uma chama pequena que se recusava a apagar. Talvez fosse a lembrança da voz da mãe, talvez fosse apenas a teimosia da juventude. Mas Louise caminhava dia após dia, como se cada passo fosse uma recusa em se render ao vazio. As casas destruídas guardavam histórias invisíveis. Em cada parede marcada por estilhaços, havia ecos de conversas que nunca mais seriam ouvidas. Louise, em sua inocência endurecida, passava os dedos pelas pedras quebradas como quem acaricia cicatrizes. Sabia que ali viveram pessoas, que ali houve vida e que agora restava apenas a poeira. Naquele dia, o vento trazia consigo um cheiro mais forte de pólvora. O som distante da artilharia parecia mais próximo, como se a guerra estivesse se movendo em direção à vila. Louise não se assustava mais com esses sinais. Aprendera a conviver com eles como parte de uma rotina cruel. Ainda assim, havia em seu peito uma inquietação, uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Ela caminhou até o que restava da praça central. O chafariz, outrora ponto de encontro, agora era apenas uma pedra rachada, coberta de musgo e sujeira. Louise sentou-se na borda, observando o vazio ao redor. O silêncio era tão profundo que podia ouvir o próprio coração, e nesse silêncio percebeu que não estava sozinha. Entre os destroços de uma casa próxima, um movimento discreto chamou sua atenção. Algo pequeno, frágil, lutava para se erguer. Aproximou-se com cautela, os olhos fixos na sombra que se mexia. Ali, entre pedaços de madeira e tijolos quebrados, estava um pombo. Suas asas estavam sujas de poeira e uma delas parecia ferida. O animal respirava com dificuldade, mas ainda havia vida em seu olhar. Louise ficou imóvel por alguns instantes, observando aquela criatura que, assim como ela, parecia perdida em meio ao caos. Não havia ninguém para lhe dizer o que fazer, mas seu instinto falou mais alto. A menina estendeu as mãos e, com delicadeza, recolheu o pombo. Sentiu o calor frágil do corpo do animal contra o peito e, pela primeira vez em muito tempo, experimentou uma sensação de companhia. O pombo não era apenas um sobrevivente, era um símbolo. Louise não sabia ainda, mas aquele encontro mudaria o curso de sua vida. Naquele instante, porém, tudo o que importava era que não estava mais sozinha. Enquanto o sol se escondia atrás das nuvens pesadas, a menina caminhou de volta pelas ruas destruídas, levando o pombo junto a si. O peso era leve, mas o significado era imenso. A guerra continuava a rugir ao longe, indiferente àquele pequeno gesto de cuidado. Contudo, no coração de Louise,
Algo havia se transformado. A noite caiu sobre a vila, trazendo consigo o frio e o silêncio. Louise encontrou abrigo em uma casa sem teto, onde improvisara um canto para dormir. Colocou o pombo ao seu lado, protegendo-o do vento. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu com a sensação de que havia algo a proteger, algo que lhe dava propósito. E assim, sob as sombras da França devastada, nasceu uma nova esperança. A noite avançou silenciosa sobre a vila destruída, e Louise, encolhida em seu abrigo improvisado, sentiu o corpo do pequeno pombo aquecer o espaço frio ao seu lado. O sono veio pesado, mas não tranquilo. Sonhou com imagens fragmentadas. O rosto da mãe, o som distante de risadas que já não existiam e o bater de asas que parecia ecoar como promessa. Quando despertou, o dia ainda estava cinzento e a guerra continuava a se insinuar no horizonte. Louise levantou-se devagar, acostumada ao desconforto de dormir sobre pedras e poeira. Seus olhos buscaram imediatamente o pombo, que permanecia imóvel, respirando com esforço. Havia nele uma fragilidade que refletia a própria condição da menina. Ambos sobreviviam em um mundo que parecia não querer mais saber de inocência. A rotina de Louise era marcada pela busca incessante por restos. Vasculhava casas abandonadas, recolhia migalhas esquecidas, bebia água turva de poças que se acumulavam entre os escombros. Cada dia era uma batalha silenciosa contra a fome e o frio. Ainda assim, havia nela uma obstinação que a mantinha em movimento. Agora, com o pombo em seus braços, essa obstinação ganhava um novo sentido. Já não buscava apenas por si mesma, mas também por aquela pequena vida que dependia de seus cuidados. Enquanto caminhava pelas ruas destruídas, Louise recordava fragmentos de sua infância antes da guerra. Lembrava-se do cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina, do som dos sinos da igreja chamando para a missa, das tardes em que corria pelos campos verdes. Tudo isso parecia pertencer a outro mundo, um mundo que se dissolvera em fumaça e pólvora. A guerra não apenas roubara sua família, mas também a sensação de que o futuro poderia ser diferente. O pombo, em sua fragilidade, tornou-se uma âncora. Louise improvisou um pequeno ninho com pedaços de tecido e palha encontrada entre os destroços. Alimentava-o com o pouco que conseguia, dividindo migalhas que mal bastavam para si. Cada gesto de cuidado era também um gesto de resistência contra a brutalidade que a cercava. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina silenciosa. Louise acordava cedo, percorria as ruínas em busca de alimento, retornava ao abrigo e cuidava do pombo. Observava suas asas, limpava suas penas, falava com ele em murmúrios que preenchiam o vazio. Não havia resposta, mas havia presença. E para uma criança que perdera tudo, isso era suficiente. A guerra, no entanto, não permitia ilusões duradouras. O som dos canhões se intensificava e rumores de batalhas próximas chegavam aos ouvidos dos poucos sobreviventes que ainda vagavam pela região. Louise percebia que o tempo de sua solidão estava prestes a se encerrar. Não porque encontraria paz, mas porque a guerra se aproximava de forma inevitável. Ainda assim, havia algo diferente em seu coração. O pombo, que ela começava a chamar de companheiro, representava uma centelha de esperança. Ele não era apenas um animal ferido, era a prova de que, mesmo em meio à destruição, a vida insistia em resistir. Louise não sabia ainda o papel que aquele pequeno ser teria em sua história, mas intuía que sua presença não era um acaso. Naquela noite, ao deitar-se novamente sob o teto quebrado, Louise sentiu o peso da solidão diminuir. O pombo respirava ao seu lado, e o som suave de sua existência era como uma canção silenciosa contra o ruído da guerra. Pela primeira vez em muito tempo, a menina adormeceu com a sensação de que havia algo a proteger, algo que lhe dava propósito. E assim, entre ruínas e lembranças,
a órfã encontrou no cuidado de um ser frágil a força para continuar. O destino, silencioso e implacável, já preparava o próximo encontro que mudaria sua vida para sempre. Os dias seguintes ao resgate do pombo trouxeram a Louise uma rotina diferente. Já não caminhava pelas ruínas apenas em busca de alimento ou abrigo. Agora, cada passo era também uma tentativa de encontrar algo que pudesse fortalecer a pequena criatura que carregava consigo. O vínculo silencioso entre menina e animal crescia e, de certa forma, preenchia o vazio deixado pela ausência de família. Naquela manhã, o céu estava mais pesado do que de costume. O som distante da artilharia parecia reverberar pelo chão, como se a terra inteira tremesse em antecipação. Louise caminhava pelas ruas destruídas, carregando o pombo junto ao peito, quando percebeu um movimento diferente entre os escombros. Não era o bater de asas, nem o farfalhar de ratos que se escondiam entre as pedras. Era algo mais pesado, mais humano. Seguindo o instinto, aproximou-se com cautela. Entre as ruínas de uma antiga padaria, encontrou um homem caído. Seu uniforme estava rasgado, coberto de lama e sangue seco. O rosto, marcado pela exaustão, revelava que ele era um soldado. Louise observou-o por alguns instantes, tentando compreender se ainda havia vida naquele corpo. Então, notou o leve movimento do peito, o esforço irregular da respiração. O soldado estava vivo, mas à beira do colapso. Seus olhos semicerrados se abriram por um instante, revelando um olhar turvo, perdido entre a dor e a lembrança de batalhas recentes. Louise não sabia seu nome, nem sua história, mas reconheceu nele a mesma fragilidade que via no pombo. Ambos eram sobreviventes de uma guerra que parecia não poupar ninguém. Com esforço, arrastou alguns pedaços de madeira para improvisar uma proteção contra o vento. O soldado não reagia, mas sua respiração se mantinha. Louise permaneceu ao lado dele, observando-o com a mesma atenção que dedicava ao pombo. Era como se, de repente, tivesse encontrado mais uma vida a proteger. O tempo passou devagar naquele dia. O som dos canhões continuava a ecoar, mas Louise já não se deixava paralisar pelo medo. Havia algo de diferente em cuidar de alguém além de si mesma. O soldado, mesmo inconsciente, representava uma nova responsabilidade, e isso lhe dava forças. À medida que a noite se aproximava, o frio voltou a se instalar entre as ruínas. Louise recolheu o pombo e acomodou-o ao lado do soldado, como se quisesse unir as três existências em um mesmo círculo de proteção. O silêncio da vila foi quebrado apenas pelo som distante da guerra, mas naquele pequeno abrigo improvisado havia uma estranha sensação de resistência. O encontro com o soldado não fora planejado, mas parecia inevitável. A vida, em meio ao caos, encontrava formas de se entrelaçar. Louise, a órfã solitária, agora tinha ao seu lado um pombo ferido e um homem à beira da morte. Três destinos frágeis, unidos pelo acaso, mas também pela necessidade de sobreviver. Enquanto o sono chegava, Louise percebeu que algo maior estava em movimento. A guerra continuava a rugir ao longe, mas dentro daquele pequeno círculo de sobrevivência, nascia uma nova esperança. A madrugada trouxe consigo um frio cortante e Louise despertou com o corpo encolhido, protegendo o pombo junto ao peito. O soldado ainda permanecia imóvel, respirando com dificuldade, mas vivo. A menina, acostumada a sobreviver apenas para si, agora se via diante de duas vidas frágeis que dependiam de sua atenção. Era uma responsabilidade que não escolhera, mas que aceitava com a naturalidade de quem já aprendera a resistir ao inevitável. O sol nasceu tímido, filtrando-se entre as nuvens pesadas de fumaça que cobriam o céu. Louise levantou-se e percorreu as ruínas em busca de algo que pudesse servir de alimento.
Encontrou restos de pão endurecido, algumas raízes escondidas sob a terra e um pouco de água acumulada em uma vasilha quebrada. Dividiu tudo em pequenas porções, oferecendo ao pombo migalhas que ele beliscava com esforço. Para o soldado, umedecia os lábios com gotas de água, esperando que isso fosse suficiente para mantê-lo consciente. Os dias seguintes se tornaram uma rotina de cuidados improvisados. Louise recolhia pedaços de tecido para cobrir o corpo do homem, limpava suas feridas com panos úmidos e mantinha o pombo aquecido em um ninho improvisado. Não havia técnica, apenas instinto. Ainda assim, cada gesto era carregado de uma delicadeza que contrastava com a brutalidade da guerra ao redor. O soldado, aos poucos, começou a dar sinais de recuperação. Movia-se levemente, murmurava palavras desconexas, abria os olhos por instantes antes de voltar a cair no torpor. Louise observava cada mudança com atenção, como quem vigia uma chama prestes a se apagar. O pombo, por sua vez, recuperava lentamente a força nas asas, embora ainda carregasse a marca da ferida. A menina percebia que, de alguma forma, havia se tornado o guardiã de um pequeno círculo de vida em meio ao deserto de destruição. O abrigo improvisado, antes apenas um refúgio solitário, agora era um espaço de resistência. Ali, 3 existências frágeis se entrelaçavam, sustentadas pela determinação silenciosa de uma criança que se recusava a ceder ao vazio. O som da guerra continuava a ecoar ao longe, lembrando-lhe que o perigo estava sempre próximo. Mas dentro daquele espaço reduzido, havia uma sensação de propósito. Louise já não caminhava apenas para sobreviver, caminhava para manter vivos aqueles que o destino colocara em seu caminho. À medida que os dias avançavam, a menina começou a perceber algo diferente no soldado. Seus olhos, quando se abriam, já não estavam tão turvos. Havia neles uma centelha de consciência, um reconhecimento silencioso da presença que o mantinha vivo. Louise não precisava de palavras para compreender. Bastava-lhe saber que seus esforços não eram em vão. O pombo, por sua vez, começava a se mover com mais energia. Suas asas ainda não estavam prontas para o voo, mas havia nele uma determinação que refletia a da própria menina. Era como se ambos compartilhassem a mesma teimosia em resistir. Naquela noite, enquanto o vento soprava entre as ruínas, Louise adormeceu com uma sensação diferente. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia apenas uma sobrevivente. Sentia-se parte de algo maior, como se sua existência tivesse encontrado um propósito inesperado. E assim, entre cuidados improvisados e pequenos gestos de resistência, a órfã, o soldado e o pombo formaram um elo silencioso. A guerra continuava a rugir ao longe, mas, dentro daquele abrigo frágil, nascia uma força que nenhum canhão poderia destruir. O soldado que Louise encontrara entre os escombros não era apenas mais um sobrevivente anônimo da guerra. Com o passar dos dias, à medida que a febre cedia e a consciência retornava, sua identidade começou a se revelar. Era o Capitão Moreau, um oficial francês que havia sido separado de sua unidade durante um ataque violento. Seu corpo carregava cicatrizes recentes, mas seus olhos, quando finalmente se abriram com clareza, traziam marcas ainda mais profundas, as da exaustão e da desilusão. Louise observava-o com a mesma atenção que dedicava ao pombo. Não havia nela a compreensão plena do que significava ser um capitão, mas percebia que aquele homem carregava um peso maior do que o de suas próprias feridas. Ele era alguém que já vira de perto a destruição, que perdera companheiros e que de alguma forma ainda resistia. O capitão, em seus primeiros momentos de lucidez, não tinha forças para se mover. Limitava-se a respirar fundo, a fechar os olhos e a deixar que o tempo passasse.
Louise, silenciosa, continuava a cuidar dele, oferecendo água, ajustando os panos que cobriam suas feridas, mantendo o pombo próximo como se quisesse unir as três existências em um mesmo fio de esperança. Com o passar dos dias, Monroe começou a recuperar parte de sua energia. Seus movimentos tornaram-se menos trêmulos e sua respiração mais firme. Ainda assim, havia nele uma sombra que não se dissipava. Era a sombra da guerra, que não se limitava a destruir corpos, mas também corroía a alma. Louise percebia isso em seus gestos lentos, no olhar distante que às vezes se perdia no vazio. O pombo, por sua vez, continuava a se fortalecer. Suas asas, antes pesadas, agora se agitavam com mais vigor. Louise via nisso um reflexo da própria recuperação do capitão. Ambos, homem e animal, lutavam contra a fragilidade que os dominava. E ela, a menina órfã, era o elo que os mantinha unidos, a guardiã silenciosa de duas vidas que o acaso colocara em seu caminho. O abrigo improvisado, que antes servira apenas como refúgio para Louise, transformara-se em um espaço de resistência. Ali, entre paredes quebradas e o som distante da artilharia, nascia uma pequena comunidade improvável, uma criança, um soldado e um pombo. Três destinos frágeis, mas entrelaçados pela necessidade de sobreviver. Louise não compreendia plenamente o alcance do que estava acontecendo, mas sentia que algo maior se desenhava. O capitão, mesmo em silêncio, representava uma ligação com o mundo além das ruínas. O pombo, com sua força crescente, simbolizava a possibilidade de um futuro. E ela, com sua obstinação infantil, era a ponte entre esses dois extremos. Naquela noite, enquanto o vento soprava frio pelas frestas do abrigo, Louise adormeceu com a sensação de que não estava mais sozinha. O capitão respirava ao seu lado. O pombo agitava suavemente as asas, e pela primeira vez em muito tempo havia no ar uma promessa de continuidade. A guerra ainda rugia ao longe, mas, dentro daquele pequeno círculo de sobrevivência, nascia uma força silenciosa. O capitão Monroe, a órfã Louise e o pombo ferido estavam unidos por algo que a guerra não podia destruir: a esperança. O capitão Monroe recuperava lentamente a consciência, e com ela vinham lembranças fragmentadas da batalha que o separara de seus homens. Louise, atenta, percebia que havia nele uma inquietação crescente, como se algo o consumisse além das feridas visíveis. O pombo, agora mais forte, agitava as asas com frequência, e foi nesse movimento que um detalhe passou despercebido até então. Preso à sua pata, havia um pequeno cilindro metálico, quase oculto pela sujeira e pelas penas desalinhadas. Louise, curiosa, observou o objeto com atenção. Não compreendia seu significado, mas intuía que não era um simples adorno. Monroe, ao notar o que ela carregava, fixou os olhos no pombo com uma intensidade diferente. Aquele pequeno cilindro era um tubo de mensagens, usado para transportar informações vitais entre unidades militares. O pombo não era apenas um sobrevivente, era um mensageiro treinado, parte de uma rede silenciosa que sustentava a comunicação em meio ao caos da guerra. A revelação trouxe ao abrigo uma nova atmosfera. O animal, que até então representava apenas companhia e esperança, agora carregava também um peso estratégico. Louise não compreendia a dimensão exata, mas percebia a mudança no olhar do capitão. Ele sabia que aquele pombo poderia significar a diferença entre a vida e a morte de muitos homens. O silêncio entre eles se tornou mais denso. Monroe, ainda frágil, refletia sobre a responsabilidade que recaía sobre aquele pequeno ser. Sabia que, em algum momento, teria de decidir se usaria novamente o pombo para cumprir sua missão. Louise, por sua vez, continuava a cuidar dele com a mesma ternura, alheia às implicações militares, mas consciente de que havia algo especial em sua presença. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa.
O capitão recuperava forças e o pombo, cada vez mais ativo, testava suas asas em pequenos movimentos. Louise observava ambos com a mesma dedicação, sem perceber que se tornara o elo entre dois mundos, o da inocência e o da guerra. O abrigo, antes apenas refúgio, agora era também um espaço de decisão. O pombo, batizado por Louise como Esperança, não era mais apenas símbolo de resistência, mas também portador de um destino maior. Munro sabia que, em breve, teria de escolher entre preservar a vida do animal ou arriscar tudo em nome de uma causa maior. Naquela noite, enquanto o vento soprava frio pelas frestas, Louise adormeceu com o pombo junto ao peito. O capitão permaneceu desperto por mais tempo, refletindo sobre o que estava por vir. O segredo havia sido revelado e com ele surgia a certeza de que o pequeno círculo de sobrevivência não poderia permanecer intocado pela guerra. O som distante da artilharia parecia mais próximo, como um aviso de que o tempo de decisões se aproximava. O pombo, imóvel em seu descanso, carregava em silêncio o peso de um futuro incerto. O pombo, antes apenas um sobrevivente silencioso, começava a se tornar presença constante no abrigo. Suas asas, ainda frágeis, agitavam-se em pequenos movimentos, como se testassem a força que retornava pouco a pouco. Louise observava cada gesto com atenção, e em seu coração crescia a certeza de que aquele animal não era apenas um acaso da guerra, mas um sinal de que a vida insistia em resistir. O capitão Munro, agora mais consciente, acompanhava em silêncio a dedicação da menina. Ele sabia que aquele pombo carregava um papel maior do que Louise podia imaginar, mas também percebia que, para ela, o animal era mais do que um instrumento militar. Era companhia, era propósito, era a lembrança de que ainda havia algo a proteger. Foi nesse contexto que o pombo recebeu um nome. Louise, em sua inocência endurecida pela guerra, passou a chamá-lo de Esperança. Não havia cerimônia, apenas a repetição silenciosa de uma palavra que se tornava cada vez mais significativa. Esperança não era apenas o nome de um animal, era a materialização de um sentimento que teimava em sobreviver, mesmo entre ruínas. A cada dia, Louise cuidava de Esperança com mais zelo. Dividia com ele as migalhas que encontrava, ajeitava o ninho improvisado, limpava suas penas com delicadeza. O capitão observava, e em seu olhar havia uma mistura de gratidão e melancolia. Ele sabia que, em breve, teria de decidir se permitiria que aquele pombo cumprisse novamente sua função de mensageiro. Mas, por ora, deixava que a menina acreditasse apenas na força simbólica de sua presença. O abrigo, antes marcado pelo silêncio pesado da guerra, agora era preenchido por pequenos sons. O bater de asas, o respirar mais firme do capitão, os passos leves de Louise. Eram sinais de vida, discretos, mas suficientes para transformar o espaço em algo mais do que um refúgio. Tornara-se um lar improvisado, sustentado pela determinação de uma criança e pela resistência de dois sobreviventes improváveis. Louise, ao repetir o nome Esperança, parecia também reafirmar sua própria vontade de seguir em frente. A palavra tornava-se um mantra silencioso contra o desespero, uma forma de lembrar que, mesmo em meio à destruição, havia algo que não podia ser tomado pela guerra. O capitão, em suas reflexões silenciosas, reconhecia a força daquele gesto. Ele, que já perdera tanto, encontrava na obstinação da menina uma lição inesperada. O pombo, agora batizado, não era apenas um recurso militar, era um símbolo de humanidade preservada. Naquela noite, enquanto o vento frio atravessava as frestas do abrigo, Louise adormeceu com Esperança junto ao peito. O capitão permaneceu desperto por mais tempo, contemplando a cena. Em meio ao caos da guerra, uma criança havia encontrado um motivo para acreditar. E, de alguma forma, isso também lhe devolvia forças. O nome estava dado,
e com ele vinha a certeza de que aquele pequeno ser carregava mais do que mensagens. Carregava a lembrança de que, mesmo nas sombras mais densas, a esperança podia nascer e resistir. O capitão Murrow, ainda em recuperação, passava longas horas em silêncio. Seus olhos, quando não estavam fechados pelo cansaço, permaneciam fixos em algum ponto distante, como se buscassem imagens que apenas ele podia ver. Louise, atenta, percebia que havia nele um peso invisível, algo que não se curava com panos úmidos ou pedaços de pão. Era a memória da guerra, gravada fundo em sua mente. Com o tempo, esse silêncio começou a se transformar em gestos e sinais. Murrow, mesmo sem palavras, deixava escapar fragmentos de sua experiência. O modo como observava o horizonte, a forma como seus dedos se fechavam em punho ao ouvir o som distante da artilharia, tudo revelava que ele carregava dentro de si as trincheiras que havia deixado para trás. Louise, embora não compreendesse todos os significados, percebia a gravidade desses momentos. Para ela, a guerra era ruína e ausência. Para o capitão, era também lembrança de companheiros perdidos, de ordens cumpridas sob fogo cerrado, de noites intermináveis em lama e medo. O abrigo improvisado tornava-se, assim, um espaço onde duas visões da guerra coexistiam: a da criança órfã e a do soldado marcado pela experiência. O pombo, batizado como Esperança, parecia acompanhar esse processo silencioso. Suas asas, agora mais firmes, agitavam-se com frequência, como se respondessem a uma energia invisível que pairava no ar. Louise cuidava dele com a mesma dedicação de sempre, mas agora percebia que sua presença também afetava o capitão. Havia momentos em que Murrow, ao observar o animal, deixava escapar um olhar menos sombrio, como se naquele pequeno ser encontrasse um lembrete de que a vida ainda podia resistir. As histórias de trincheira não eram contadas em palavras, mas em silêncios carregados de significado. Louise aprendia a ler esses silêncios, a compreender que cada gesto do capitão era uma lembrança que não precisava ser dita. O abrigo, antes apenas refúgio, tornava-se também um espaço de memória, onde o passado se insinuava em cada respiração pesada, em cada olhar perdido. O tempo avançava e a guerra se aproximava. O som dos canhões tornava-se mais frequente e o chão tremia com maior intensidade. Louise percebia que o abrigo não poderia permanecer intocado por muito tempo. Ainda assim, havia nele uma força silenciosa que resistia. O capitão, a menina e o pombo formavam um triângulo improvável, sustentado por lembranças, inocência e instinto de sobrevivência. Naquela noite, enquanto o vento frio atravessava as frestas, Louise adormeceu, ouvindo o som da respiração do capitão e o leve bater de asas de esperança. O abrigo parecia conter, em sua fragilidade, a essência da resistência humana. A capacidade de encontrar sentido mesmo em meio à destruição. As histórias de trincheira, ainda que não ditas, estavam presentes. E, de alguma forma, preparavam todos para o que estava por vir. Os dias no abrigo haviam se transformado em uma rotina silenciosa de sobrevivência. Louise cuidava de Esperança com a mesma dedicação de sempre, e o capitão Murrow, embora ainda debilitado, já conseguia se mover com mais firmeza. O pequeno círculo de vida que haviam construído parecia resistir ao caos que rugia além das ruínas. Mas a guerra, implacável, não tardaria a alcançá-los. O som dos canhões, antes distante, agora ecoava mais próximo. O chão vibrava em intervalos regulares, como se a terra inteira respirasse sob o peso da artilharia. Louise percebia a diferença. Não era mais o eco longínquo de batalhas em outras frentes, mas o prenúncio de que os combates se aproximavam de sua vila. O ar carregava o cheiro de pólvora, e a fumaça no horizonte denunciava que o inimigo avançava. O capitão, atento, reconhecia os sinais.
Seus olhos, endurecidos pela experiência, sabiam interpretar cada estrondo, cada silêncio entre os disparos. Ele compreendia que o tempo de permanecer escondido estava chegando ao fim. O abrigo, por mais resistente que fosse, não poderia protegê-los de uma ofensiva direta. Louise, embora não tivesse a mesma compreensão militar, sentia a ameaça em seu corpo. O coração acelerava a cada explosão mais próxima, e o instinto de sobrevivência a fazia apertar esperança contra o peito. O pombo, inquieto, agitava as asas, como se também pressentisse o perigo iminente. As noites tornaram-se mais tensas. O vento trazia consigo não apenas o frio, mas também o som de vozes distantes, passos apressados, o ranger metálico de armas em movimento. A guerra, que até então parecia um rugido distante, agora se insinuava pelas frestas do abrigo como uma sombra que se estendia lentamente. O capitão, mesmo enfraquecido, começou a preparar-se. Recolhia pedaços de madeira, organizava o espaço, observava o horizonte com atenção. Louise o acompanhava em silêncio, sem compreender todos os gestos, mas percebendo que havia uma urgência crescente. O abrigo já não era apenas um refúgio. Tornara-se um posto avançado de resistência, ainda que improvisado. Esperança, com suas asas quase recuperadas, parecia carregar em si a tensão daquele momento. Cada movimento do pombo era observado com expectativa, como se nele residisse a chave para enfrentar o que estava por vir. Louise, ao repetir seu nome em pensamentos, encontrava forças para não ceder ao medo. Naquela noite, o silêncio foi quebrado por uma explosão mais próxima do que nunca. As paredes do abrigo estremeceram e a poeira caiu do teto improvisado. Louise fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da ameaça que finalmente se aproximava. O capitão permaneceu firme, consciente de que o momento decisivo estava prestes a chegar. A guerra, que até então parecia distante, agora batia às portas do abrigo. E dentro daquele espaço frágil, 3 vidas se preparavam para enfrentar o inevitável. O abrigo, que até então servira como refúgio silencioso, agora se tornava palco de uma decisão inevitável. A guerra avançava, e o som dos canhões já não era apenas um eco distante, mas um trovão constante que fazia tremer o chão sob os pés de Louise. O capitão Murrow, recuperado o suficiente para compreender a gravidade da situação, sabia que não havia mais tempo a perder. O batalhão francês, em algum ponto próximo, estava encurralado. Ele reconhecia os sinais, o ritmo dos disparos, a cadência das explosões, o silêncio abrupto que se seguia a cada investida. Era a linguagem da guerra, e Murrow a entendia como quem lê um livro aberto. Seus homens, talvez ainda vivos, aguardavam por reforços que não chegariam sem um aviso. E a única chance de enviar esse aviso repousava nas asas frágeis de um pombo. Esperança, agora mais forte, agitava as asas com vigor. Louise o observava com ternura, sem compreender totalmente o peso que recaía sobre aquele pequeno ser. Para ela, o pombo era símbolo de vida, companhia em meio ao vazio. Para o capitão, era também a última ligação com o mundo além das ruínas, a única possibilidade de salvar dezenas de vidas. O dilema se impunha com força. Usar o pombo significava arriscar sua vida em uma missão quase impossível. Não usá-lo significava condenar homens ao silêncio da morte. Murrow, acostumado a tomar decisões rápidas em campo de batalha, hesitava diante da fragilidade de uma criança que havia encontrado no animal um motivo para acreditar. Louise, mesmo sem palavras, transmitia em seus gestos a importância de esperança. Cada cuidado, cada migalha dividida, cada noite em que o mantivera aquecido, tudo isso havia transformado o pombo em algo maior do que um simples mensageiro. Ele era a prova de que ainda havia bondade em meio à destruição. O capitão, em sua mente,
Pesava as consequências. Sabia que a guerra não permitia escolhas fáceis. Cada decisão carregava perdas, e cada perda deixava cicatrizes. O dilema não era apenas militar, mas humano. Arriscar esperança era também arriscar a fé de uma menina que havia lhe devolvido forças quando ele próprio estava à beira do fim. A noite caiu sobre o abrigo, trazendo consigo o frio e o som incessante da artilharia. Louise adormeceu com o pombo junto ao peito, e Monroe permaneceu desperto, refletindo. O dilema o consumia, e a guerra não lhe daria muito tempo para decidir. No silêncio da madrugada, apenas o bater suave das asas de esperança preenchia o espaço. Era como se o próprio destino aguardasse a escolha que mudaria não apenas o rumo de um batalhão, mas também a vida de todos que compartilhavam aquele pequeno círculo de sobrevivência. A madrugada avançava pesada sobre o abrigo, e o capitão Monroe permanecia desperto, dividido entre a razão militar e a humanidade que ainda resistia em seu coração. O dilema o consumia: arriscar o pombo em uma missão quase impossível ou preservá-lo como símbolo de vida para a menina que o salvara. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo som distante da artilharia e pelo bater suave das asas de esperança. Louise, adormecida, parecia alheia à gravidade da escolha que se aproximava. Mas, ao despertar com o primeiro clarão da manhã, seus olhos encontraram o capitão em vigília. Não havia palavras entre eles, apenas a compreensão silenciosa de que algo precisava ser feito. A menina, em sua inocência endurecida pela guerra, não conhecia estratégias militares, mas compreendia o valor de proteger vidas. Foi nesse instante que a decisão se desenhou, não pela lógica fria da guerra, mas pela coragem simples de uma criança. Louise, ao segurar o pombo junto ao peito, transmitia em seus gestos a resposta que o capitão hesitava em aceitar. Para ela, esperança não era apenas um companheiro, mas também a possibilidade de mudar destinos. Se havia uma chance de salvar homens encurralados, essa chance deveria ser dada. O capitão, ao observar a firmeza silenciosa da menina, compreendeu que sua própria hesitação não poderia prevalecer. Louise, sem discursos ou ordens, havia tomado a decisão por ele. O pombo deveria voar. Não importava o risco, não importava a incerteza. O que importava era a possibilidade de que, em meio ao caos, um gesto pequeno pudesse significar a diferença entre a vida e a morte. Esperança, inquieto, parecia pressentir o momento. Suas asas agitavam-se com mais força, como se estivessem prontas para retomar o céu. Louise o acariciava com delicadeza, preparando-se para deixá-lo partir. O capitão, resignado, aceitava a escolha que não tivera coragem de fazer sozinho. O abrigo, antes refúgio, agora se tornava ponto de partida. A guerra rugia cada vez mais próxima e o tempo se esgotava. Louise, com sua coragem silenciosa, havia decidido. Esperança deveria cumprir seu destino. Naquele amanhecer cinzento, a menina não apenas entregava um pombo ao céu, mas também afirmava, com sua inocência transformada em força, que a esperança não podia permanecer presa. O amanhecer trouxe consigo um silêncio estranho, como se a própria guerra prendesse a respiração antes de um novo ataque. O céu estava pesado, coberto por nuvens cinzentas que refletiam a tensão do momento. Dentro do abrigo, Louise segurava a esperança junto ao peito, sentindo o coração do pombo bater acelerado, como se pressentisse o destino que o aguardava. O capitão Monroe, firme apesar das feridas, preparava a mensagem. Suas mãos, calejadas e trêmulas, escreveram em poucas linhas o pedido urgente de reforços, a localização exata do batalhão encurralado e a situação crítica em que se encontravam. O pequeno cilindro metálico foi preso novamente à pata do pombo, transformando-o em portador de vidas. Louise, com seus olhos grandes e atentos, compreendia que aquele momento era decisivo.
Não havia palavras entre ela e o capitão, mas havia um entendimento silencioso. Esperança precisava voar. O dilema da noite anterior se transformava agora em ação inevitável. O abrigo, que até então fora refúgio, tornou-se ponto de partida. Louise caminhou até a abertura entre as ruínas, onde o vento frio soprava com força. O som da artilharia era ensurdecedor, e cada explosão fazia o chão tremer. Ainda assim, ela manteve os braços firmes, erguendo o pombo em direção ao céu. Esperança agitou as asas com vigor, hesitou por um instante e então lançou-se ao ar. O voo foi imediato, cortando o espaço cinzento com determinação. Louise acompanhou com os olhos, o coração acelerado, enquanto o pombo se afastava em direção ao horizonte. Mas a guerra não permitia trajetórias fáceis. O céu estava repleto de fumaça e os disparos inimigos cruzavam o espaço como lâminas invisíveis. Esperança desviava, subia, mergulhava, lutando contra o vento e contra o fogo que o cercava. Cada batida de asas era um desafio, cada metro conquistado, uma vitória. Louise permaneceu imóvel, observando até que o pombo se tornasse apenas um ponto distante. O capitão, ao seu lado, mantinha o olhar fixo, consciente de que naquele voo estava depositada a sobrevivência de muitos homens. O silêncio entre eles era pesado, mas carregado de fé. O tempo parecia se alongar. O som da guerra continuava a rugir, mas dentro do abrigo havia apenas a espera. Louise sentia o vazio nos braços, como se tivesse entregado uma parte de si ao céu. O capitão, em sua mente, revivia cada missão, cada decisão difícil, reconhecendo que aquele momento era um dos mais cruciais de sua vida. Esperança desaparecera no horizonte, mas sua presença permanecia no coração dos que ficaram. O voo arriscado estava em curso e com ele a promessa de que, mesmo em meio ao caos, a esperança podia encontrar caminho. O voo de esperança desaparecera no horizonte, e com ele o abrigo mergulhou em um silêncio denso, quase sufocante. Louise permanecia imóvel, os olhos fixos no céu cinzento, como se pudesse acompanhar o pombo além da distância visível. O capitão Monroe, ao seu lado, mantinha a postura firme, mas dentro de si carregava a mesma inquietação. Ambos sabiam que, a partir daquele instante, nada mais estava em suas mãos. A espera era um inimigo invisível. O tempo parecia se arrastar, cada minuto prolongando a angústia. O som da guerra continuava a rugir ao redor, mas dentro do abrigo, o que dominava era a ausência de notícias. Louise sentia o vazio nos braços, como se tivesse entregado uma parte de si ao céu. O capitão, acostumado a decisões rápidas em campo de batalha, agora se via impotente diante da incerteza. As horas avançavam e a tensão crescia. O vento trazia consigo o cheiro de fumaça e pólvora, lembrando-os de que a guerra não esperava. Louise, em sua inocência endurecida, buscava forças, repetindo em pensamento o nome que dera ao pombo: esperança. A palavra tornava-se um escudo contra o medo, uma forma de acreditar que o pequeno mensageiro cumpriria sua missão. O capitão, em silêncio, revivia memórias de outras esperas. Recordava-se das trincheiras, das noites intermináveis aguardando reforços que nunca chegavam, dos companheiros que sucumbiam antes que a ajuda pudesse alcançá-los. Agora, mais uma vez, dependia de um fio tênue, de um voo solitário que poderia significar a salvação de muitos. A noite caiu sobre a vila, trazendo consigo o frio e a escuridão. O abrigo, iluminado apenas pela luz fraca da lua que atravessava as frestas, parecia ainda mais pequeno diante da imensidão da incerteza. Louise adormeceu por instantes, exausta, mas despertava sobressaltada a cada explosão mais próxima. O capitão permanecia em vigília, os olhos fixos no horizonte invisível, como se pudesse forçar o retorno da mensagem apenas pela força da vontade.
O silêncio e a espera tornaram-se companheiros incômodos, mas necessários. Era preciso resistir, mesmo sem garantias. Louise, em sua fragilidade, mostrava uma força inesperada. Não chorava, não se desesperava, apenas aguardava, com a fé simples de quem acredita que a vida pode vencer a destruição. E assim, entre explosões distantes e o frio da madrugada, o abrigo manteve-se firme. O destino de muitos homens dependia de um voo solitário, e tudo o que restava a Louise e ao capitão era esperar. A espera havia se transformado em um fardo quase insuportável. O abrigo, antes silencioso, parecia agora um espaço onde cada segundo se alongava em horas. Louise, com os olhos cansados, mantinha-se próxima ao capitão, enquanto o som da guerra rugia cada vez mais perto. O destino de Esperança permanecia incerto, e com ele o futuro de todos que aguardavam por sua mensagem. Foi no meio dessa tensão que algo mudou. O som dos canhões, que até então parecia dominar o horizonte, começou a ser respondido por uma cadência diferente. Havia um novo ritmo na batalha, um eco que não vinha do inimigo, mas de forças que se aproximavam. O capitão Monroe, atento, reconheceu de imediato reforços. O coração de Louise acelerou, mesmo sem compreender todos os sinais. O ar parecia vibrar de maneira distinta e o chão tremia sob o peso de passos numerosos. O som metálico de armas e o estrondo coordenado da artilharia revelavam que não estavam mais sozinhos. A mensagem havia chegado. Esperança cumprira sua missão. O capitão, embora ainda debilitado, ergueu-se com esforço. Seus olhos, antes marcados pela incerteza, agora brilhavam com a certeza de que a vida havia encontrado um caminho. Louise, ao seu lado, sentia que sua decisão de deixar o pombo voar não fora em vão. O pequeno ser que ela havia cuidado com tanto zelo havia se transformado em ponte entre a fragilidade de um abrigo e a força de um exército. O som da batalha intensificou-se, mas havia nele uma nova energia. Os reforços avançavam, rompendo o cerco que ameaçava o batalhão francês. A Esperança, antes apenas um nome sussurrado por uma criança, agora se tornava realidade concreta, estampada no movimento das tropas que chegavam. Louise observava tudo em silêncio, protegida pelas paredes quebradas do abrigo. Não precisava compreender a estratégia militar para saber que algo havia mudado. O capitão, firme ao seu lado, respirava fundo, como se cada inspiração fosse uma vitória contra a morte que rondara tão de perto. A chegada dos reforços não apagava as cicatrizes da espera, mas trazia consigo a certeza de que o sacrifício valera a pena. O voo arriscado de Esperança havia se transformado em salvação. E naquele instante, Louise compreendeu que mesmo os gestos mais pequenos podiam alterar o curso da guerra. A noite caiu sobre a vila, mas desta vez o silêncio não era de desespero. Era o silêncio após a tempestade, carregado de alívio e de exaustão. Louise adormeceu ao lado do capitão, sabendo que, em algum lugar além da escuridão, Esperança ainda voava. Extensão aproximada. Pico 4.700 caracteres. Esse capítulo marca a chegada dos reforços e a confirmação de que a missão de Esperança foi bem sucedida, preparando a transição natural para o próximo. Capítulo 15. A vitória amarga, onde veremos que, apesar da salvação, a guerra cobra seu preço em perdas e dor. A chegada dos reforços trouxera alívio imediato, mas a guerra não concede vitórias sem cobrar seu preço. O som da artilharia, que antes parecia anunciar salvação, agora se misturava ao lamento dos feridos e ao silêncio pesado dos que não resistiram. A vila, já marcada pela destruição, tornava-se palco de uma batalha que deixava cicatrizes ainda mais profundas. Louise observava tudo com olhos atentos, mas incapazes de compreender a totalidade da tragédia. Para ela,
A presença dos soldados significava segurança, mas também revelava a dimensão da dor que a guerra espalhava. Homens exaustos, cobertos de lama e sangue, atravessavam as ruas em busca de abrigo. Alguns carregavam companheiros nos ombros, outros arrastavam os pés como se cada passo fosse um esforço final. O capitão Monro, mesmo debilitado, reconhecia a vitória. O cerco havia sido rompido e o batalhão estava salvo. Ainda assim, em seu olhar não havia celebração. Ele sabia que cada vida preservada fora conquistada ao custo de outras tantas. A vitória, embora real, era amarga, marcada pela ausência dos que não retornariam. Louise, em sua inocência endurecida, percebia essa dualidade. O coração se alegrava ao ver que Esperança cumprira sua missão, mas se entristecia ao testemunhar a dor estampada nos rostos dos soldados. O pombo, símbolo de vida, havia trazido salvação, mas a guerra lembrava que nada era conquistado sem perdas. O abrigo, antes silencioso, agora estava repleto de vozes, gemidos e passos apressados. Louise cuidava de pequenos gestos, oferecia água, recolhia panos, ajudava como podia. O capitão, mesmo ferido, orientava os homens, sustentado pela responsabilidade que nunca abandonara. Ambos, cada um à sua maneira, participavam da vitória que não tinha gosto de triunfo. À medida que a noite caía, o campo de batalha se transformava em um cenário de sobrevivência. Os reforços haviam garantido a continuidade da luta, mas a paz ainda estava distante. Louise, ao deitar-se no canto do abrigo, sentia o peso da realidade. A esperança podia salvar, mas não podia apagar a dor. O capitão, em silêncio, refletia sobre o preço pago. Sabia que a guerra não terminaria ali e que novas batalhas viriam. Ainda assim, reconhecia que sem o voo de Esperança, nada teria restado. A vitória era amarga, mas era também a prova de que, mesmo em meio à destruição, pequenos gestos podiam alterar destinos. E assim, naquela noite fria, a vila devastada repousava sob um silêncio diferente. Não era o silêncio da espera, mas o silêncio pesado de quem sobreviveu. Louise adormeceu com o pombo junto ao peito, consciente de que a esperança podia ser frágil, mas era também a única força capaz de resistir à escuridão. A vila repousava sob um silêncio pesado após a batalha. O som dos reforços ainda ecoava ao longe, mas no abrigo restava apenas o cansaço. Louise, exausta, adormecera com a lembrança de Esperança voando em sua mente. O capitão Monro, sentado contra a parede quebrada, mantinha-se desperto, refletindo sobre o preço da vitória. O amanhecer trouxe consigo um vento frio, carregado de cinzas. Louise despertou lentamente, os olhos ainda pesados, e instintivamente buscou com o olhar o espaço vazio onde antes repousava o pombo. A ausência era dolorosa, mas havia nela também a certeza de que sua partida havia salvado vidas. Foi então que um som inesperado cortou o silêncio. Um bater de asas, frágil e irregular, ecoou entre as ruínas. Louise ergueu-se de súbito, o coração acelerado. O capitão, atento, também voltou os olhos para o céu. Entre as nuvens cinzentas, uma pequena forma se aproximava, cambaleante, mas determinada. Esperança retornava. O pombo desceu em voo instável, pousando com dificuldade diante do abrigo. Suas penas estavam sujas de sangue e poeira, e uma de suas asas trazia marcas evidentes de ferimento. Ainda assim, seus olhos brilhavam com a mesma força de antes. Louise correu até ele, recolhendo-o com cuidado, sentindo novamente o calor frágil de seu corpo contra o peito. O capitão observava em silêncio, tomado por uma mistura de surpresa e reverência. Sabia que muitos pombos mensageiros não retornavam de suas missões abatidos pelo fogo inimigo ou perdidos no horizonte. O retorno de Esperança era mais do que improvável. Era um milagre em meio à brutalidade da guerra. Louise, com lágrimas silenciosas, cuidava do pombo como fizera desde o primeiro encontro.
Limpava suas penas, improvisava curativos, oferecia migalhas de pão. Cada gesto era carregado de gratidão. Esperança não era apenas um sobrevivente, era a prova viva de que a vida podia resistir mesmo quando tudo parecia perdido. O abrigo, antes marcado pela espera angustiante, agora se enchia de uma nova energia. O retorno do pombo não apagava as perdas, mas trazia consigo uma força renovada. Para Louise, era a confirmação de que sua fé não fora em vão. Para o capitão, era um lembrete de que, mesmo em meio à guerra, havia espaço para o improvável, para o que não podia ser explicado apenas pela lógica militar. Naquela noite, enquanto o vento soprava frio pelas frestas, Louise adormeceu com esperança junto ao peito, sentindo novamente a presença que lhe dava forças. O capitão permaneceu em vigília, mas desta vez seu olhar não estava perdido no vazio. Havia nele uma centelha de confiança, como se o retorno do pombo tivesse reacendido algo que a guerra quase apagara. O retorno improvável de esperança não era apenas um acontecimento, era um símbolo, um lembrete de que, mesmo nas sombras mais densas, a esperança sempre encontrava caminho para voltar. O retorno improvável de esperança havia transformado o abrigo. A presença do pombo, ferido mas vivo, reacendera algo que a guerra quase apagara. A confiança de que ainda havia futuro. Louise, com sua dedicação silenciosa, cuidava dele como sempre fizera. Mas agora havia em seus gestos uma ternura ainda mais profunda, como se cada carícia fosse também um agradecimento. O capitão Murrow observava a menina com atenção crescente. Desde o primeiro instante em que despertara entre os escombros, percebera nela uma força incomum. Não era a força dos soldados, moldada pela disciplina e pela violência, mas a força da inocência que se recusa a ceder. Louise, órfã e solitária, havia encontrado em um pombo e em um homem ferido a razão para continuar. E, de alguma forma, essa razão também o sustentava. Os dias que se seguiram foram marcados por uma convivência silenciosa, mas carregada de significado. Louise recolhia a água, buscava restos de alimento, improvisava curativos. O capitão, ainda debilitado, ajudava como podia, orientando-a em pequenos gestos, reorganizando o abrigo, protegendo-a quando o som da guerra se aproximava demais. Entre eles, formava-se um vínculo que não precisava de palavras. Murrow, em seus momentos de reflexão, reconhecia que aquela criança havia lhe devolvido algo que acreditava perdido: a humanidade. Nas trincheiras, acostumara-se a ver homens reduzidos a números, a batalhas resumidas em mapas e ordens. Mas ali, diante de Louise, percebia que a guerra não podia apagar completamente a essência do que significava viver. Louise, por sua vez, encontrava no capitão uma figura de proteção que há muito não conhecia. Não era o mesmo que ter família, mas era a sensação de não estar mais sozinha. O olhar firme de Murrow, mesmo marcado pela dor, transmitia segurança, e em silêncio ela se permitia confiar. Esperança, sempre presente, completava esse triângulo improvável. Suas asas, ainda em recuperação, agitavam-se com vigor crescente, como se refletissem a força que nascia entre a menina e o soldado. O pombo não era apenas um sobrevivente. Era o elo que unia duas vidas tão diferentes, mas igualmente marcadas pela guerra. As noites tornaram-se menos pesadas. O frio ainda entrava pelas frestas, o som da artilharia ainda ecoava ao longe, mas havia no abrigo uma sensação de resistência compartilhada. Louise adormecia com esperança junto ao peito, e o capitão permanecia em vigília, não mais tomado apenas pela preocupação, mas também pela responsabilidade de proteger aquela criança que lhe devolvera o sentido de lutar. O vínculo entre Louise e Murrow não era feito de palavras, mas de gestos. Um pedaço de pão dividido, um olhar atento, um silêncio respeitado.
Em meio à brutalidade da guerra, nascia ali uma relação de confiança e afeto tão improvável quanto necessária. E assim, entre ruínas e lembranças, a órfã e o capitão encontraram um no outro a força para continuar. A guerra ainda rugia ao redor, mas dentro daquele pequeno abrigo havia algo que nenhum canhão poderia destruir: a certeza de que, mesmo em meio à escuridão, a vida podia se reinventar. Os dias que se seguiram ao retorno de Esperança trouxeram sinais de mudança. O som dos canhões, antes constante e ensurdecedor, começou a rarear. As explosões que faziam tremer o chão tornaram-se mais espaçadas, como se a própria guerra estivesse perdendo fôlego. Louise, atenta, percebia a diferença no ar. Havia menos fumaça, menos gritos, menos passos apressados de soldados em marcha. O capitão Monroe, experiente demais para se iludir, observava com cautela. Sabia que a guerra não terminava de um dia para o outro, mas reconhecia os sinais de um cessar-fogo iminente. As tropas, exaustas, já não avançavam com a mesma fúria. O silêncio que se instalava entre os combates era diferente do silêncio da espera. Era o silêncio de algo que se desfazia, de uma violência que começava a se esgotar. Louise, em sua inocência endurecida, não compreendia tratados ou negociações, mas sentia no corpo a leveza de um mundo que respirava de outra forma. Caminhava pelas ruínas e percebia que, embora ainda houvesse destruição, o ar parecia menos pesado. O vento já não trazia apenas o cheiro de pólvora, mas também o perfume distante da terra úmida, como se a natureza começasse a retomar seu espaço. Esperança, recuperando lentamente a força em suas asas, simbolizava essa transformação. Cada batida de asas era um lembrete de que a vida insistia em continuar. Louise cuidava dele com a mesma dedicação, mas agora havia em seus gestos uma serenidade diferente, como se soubesse que o pior havia passado. O capitão, sentado entre os escombros, refletia sobre o preço pago. A guerra deixara cicatrizes profundas, visíveis e invisíveis. Homens haviam tombado, vilas haviam sido destruídas e uma geração inteira carregaria para sempre as marcas do conflito. Ainda assim, havia nele uma centelha de alívio. O fim se aproximava, e com ele a possibilidade de reconstrução. As noites tornaram-se menos ameaçadoras. O frio ainda entrava pelas frestas, mas já não era acompanhado pelo rugido incessante da artilharia. Louise adormecia com esperança junto ao peito, e o capitão permanecia em vigília, não mais tomado pela urgência da sobrevivência, mas pela reflexão sobre o que viria depois. O fim da guerra não era apenas a ausência de tiros, era também a presença de um futuro incerto, mas possível. Louise, órfã e marcada pela perda, encontrava no silêncio renovado a promessa de que poderia recomeçar. O capitão, ferido mas vivo, reconhecia que sua missão agora não era apenas militar, mas também humana, proteger aquela criança que lhe devolvera a fé. E assim, entre ruínas e lembranças, a guerra começava a se dissolver. O mundo, ainda em pedaços, preparava-se para respirar novamente. E dentro do pequeno abrigo, sustentado pela força improvável de uma menina, de um soldado e de um pombo, nascia a certeza de que a esperança sobrevivera. O cessar-fogo espalhou-se como um sussurro pelas vilas devastadas. Não houve anúncio imediato, nem bandeiras erguidas em triunfo. O fim da guerra chegou em fragmentos. Tiros que cessaram de repente. Trincheiras que se tornaram silenciosas, soldados que já não avançavam. Para Louise, a mudança foi sentida no ar. O vento, antes carregado de pólvora, agora trazia apenas o cheiro da terra úmida e das cinzas que lentamente se dissipavam. A menina caminhava pelas ruínas com passos mais leves. Ainda havia destruição por todos os lados, mas o silêncio já não era ameaça. Era um espaço vazio que podia ser preenchido novamente. O capitão Monroe, ao seu lado, observava com cautela. Sabia que a paz não apagava as cicatrizes,
mas reconhecia que era o início de algo novo. Os sobreviventes começaram a surgir. Homens e mulheres que haviam se escondido durante os combates retornavam às ruas, tímidos, como se temessem que o silêncio fosse apenas uma armadilha. Crianças, poucas, mas ainda presentes, corriam entre os escombros, redescobrindo o espaço que antes fora tomado pelo medo. Louise, ao vê-las, sentiu uma mistura de estranheza e alegria. Já não estava sozinha. O capitão, mesmo ferido, assumiu a responsabilidade de orientar os que restavam. Sua experiência militar, antes usada para comandar batalhas, agora servia para organizar a reconstrução. Reunia os sobreviventes, indicava locais seguros, ajudava a improvisar abrigos. Louise o acompanhava em silêncio, aprendendo com seus gestos que a vida podia ser reconstruída com pequenos passos. Esperança, recuperando lentamente a força em suas asas, tornara-se símbolo para todos. O pombo, conhecido entre os soldados como o mensageiro que salvara o batalhão, agora era também lembrança viva de que a esperança podia resistir mesmo nos tempos mais sombrios. Louise cuidava dele com a mesma dedicação, mas agora compartilhava sua presença com outros olhos que também buscavam acreditar. A vila, embora em ruínas, começava a se transformar. Restos de madeira eram usados para erguer novas paredes, poços eram limpos, fogueiras acesas para aquecer os que retornavam. O som da guerra havia sido substituído pelo som da reconstrução. Martelos improvisados, vozes que se uniam, passos que já não corriam em fuga, mas caminhavam em direção ao futuro. Louise, em meio a tudo isso, descobria uma nova sensação. Já não era apenas a órfã solitária que vagava pelas ruas, destruídas. Agora fazia parte de algo maior. Uma comunidade que, mesmo pequena e marcada pela dor, se erguia novamente. O capitão, ao seu lado, era mais do que um sobrevivente. Era um guia, uma presença firme que lhe mostrava que a vida podia continuar. Naquela noite, ao deitar-se no abrigo que agora se tornava lar compartilhado, Louise sentiu o coração mais leve. O silêncio já não era vazio, mas promessa. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo parecia possível. E assim, entre ruínas e novos começos, a menina, o soldado e o pombo encontraram no fim da guerra não apenas a ausência da destruição, mas a presença da vida que renascia. Extensão aproximada, para 4.700 caracteres. Esse capítulo mostra a transição da guerra para a reconstrução, com Louise encontrando uma nova comunidade e um sentido de pertencimento. Ele prepara a transição natural para o último, capítulo 20. Epílogo. Asas que inspiram, onde a história será encerrada com reflexão e simbolismo. Quer que eu siga direto para o capítulo 20, epílogo, e finalize a jornada? O tempo passou e a guerra tornou-se lembrança distante, ainda que gravada em cada pedra quebrada e em cada olhar marcado pela perda. A vila, antes reduzida a ruínas, começava a se erguer lentamente. Novas paredes substituíam as antigas, crianças voltavam a correr pelas ruas e o som dos martelos improvisados ecoava como música de reconstrução. Louise crescera nesse cenário de renascimento. Já não era apenas a órfã que vagava sozinha entre escombros, mas parte de uma comunidade que aprendera a se apoiar mutuamente. O capitão Moreau, mesmo carregando as cicatrizes da guerra, permanecera ao lado dela, guiando-a com firmeza e cuidado. Entre os dois, formara-se um vínculo que não precisava de palavras, a confiança silenciosa de quem atravessou juntos a escuridão. Esperança, o pombo que sobrevivera ao impossível, tornara-se símbolo para todos. Sua história corria de boca em boca entre soldados e civis, lembrando que, em meio ao caos, um pequeno ser havia carregado nos céus a salvação de muitos. Para Louise, ele era mais do que um herói. Era a prova viva de que a vida insiste em resistir, mesmo quando tudo parece perdido. O abrigo que um dia fora refúgio transformara-se em lar.
As paredes quebradas foram reforçadas, o teto improvisado substituído por madeira firme. Ali, onde antes reinava o silêncio da espera, agora havia vozes, risos e o calor de uma nova família. Louise, ao olhar para aquele espaço, sabia que cada pedra carregava a memória do que vivera, mas também a promessa do que ainda viria. O capitão, em seus momentos de reflexão, reconhecia que a guerra o havia mudado para sempre. Mas também sabia que sem Louise e sem esperança, talvez não tivesse encontrado forças para continuar. A menina lhe devolvera a humanidade, e o pombo lhe lembrara que até mesmo no campo de batalha havia espaço para o improvável. Com o passar dos anos, a história de Louise, Moreau e Esperança tornou-se mais do que lembrança pessoal. Tornou-se lição. Uma narrativa repetida em praças, escolas e lares, ensinando que a esperança não é apenas um sentimento, mas uma escolha. Uma escolha feita por uma criança que, em meio à destruição, decidiu acreditar que a vida podia vencer a morte. E assim, quando o vento soprava sobre a vila reconstruída, trazendo consigo o som distante de asas batendo no céu, todos se lembravam do pombo que voara contra o impossível. Para Louise, cada voo de esperança era um lembrete de que sua infância, embora marcada pela dor, também fora iluminada pela coragem. O tempo seguiria, trazendo novos desafios e novas histórias, mas a memória daquele voo arriscado permaneceria como farol, porque no fim não foram apenas soldados que resistiram, nem apenas batalhas que foram vencidas. Foi a esperança que, contra todas as probabilidades, encontrou asas para inspirar.